boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações, clareando nossos pensamentos, né? Sentimentos. É um prazer, como sempre, estar aqui. É muito bom, essa casa com essa energia boa. E cada vez mais a gente observa a nossa doutrina, né? Além de esclarecedora, nos desperta para uma série de coisas que, caminhando, quando eu vinha para cá, a gente vai observando quantas pessoas, quantos amigos, quantos irmãos ainda estão desligados desse outro lado, como se a vida fosse só um lado, esse lado da matéria, o lado do consumo, né? O lado da brincadeira, da distração. E eu sempre digo que andar distraído não é bom, porque distração faz com que as coisas aconteçam e a gente não perceba. Isso materialmente mesmo falando, às vezes você vem na rua tão distraído, olhando um celular ou pensando em alguma coisa, não está observando o caminho, não vê os obstáculos. Às vezes a gente tropeça e cai, se machuca, né? Por quê? Distração. E é muito bom a gente ter alegria. Nós passamos agora por esse período do carnaval, que é festa, né? E que dá emprego a um monte de gente. E o carnaval no Rio de Janeiro é uma arte, né? Uma beleza, assim, uma coisa que atrai o mundo todo, pessoas de vários lugares. Agora, tudo sem excessos. Na vida da gente, a gente observa isso, que as coisas precisam ter o seu lugar, né, o seu momento. E nada, tudo que a gente ultrapassa na vida, e que a gente come muito, a gente dorme muito, esses dias de carnaval eu dormi muito, aproveitei para dormir, sabe? Li assim um pouquinho, daqui a pouco estava eu cochilando, não sei se é a idade também, o calor, né? Porque o calor deixa a gente meio molinho, né? Então, essas coisas, tudo em excesso não é bom. O dia passa, a gente dorme muito, hoje eu vou dormir, ou então eu vou ficar na frente da televisão o dia todo, só que a vida passa. E esses momentos não dá mais para recuperar. Às vezes a gente podia ter lido um bom livro, ter ido a uma palestra, a um estudo, participado, né? Porque o estudo é muito bom para cada um de nós, para perceber que esse capítulo, por exemplo, que nós vamos ver hoje, é exatamente isso, Deus e Mamon. Os dois lados, o nosso lado material e o nosso lado espiritual. Então, eu estava vendo aqui no início do livro do Evangelho, tem um pedacinho aqui que fala assim, ó, toda gente admira a moral evangélica, todas as linhas religiosas, né? Todas as pessoas admiram esse lado da moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer. É coisa que passa de geração para geração. Minha mãe era da igreja evangélica, e eu também sou, minha família era católica, eu também sou, minha família, nasci num berço espírita, também continuei, mas ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais, só provérbios, né? Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Aí, quando fala essa parte, é aí que nós observamos que a doutrina espírita, se a gente se aprofundar nos estudos, não é para encher uma sala de estudiosos da doutrina, mas é nos alimentar, colocar em nós essas pequenas sementes, porque isso é lento. Nós podemos ver por nós mesmos, né? Que é uma coisa lenta, que a gente planta, tem que ir regando. Se a gente deixar para lá, já sei isso. Quantos companheiros já estudaram o livro dos Espíritos? Dizem, eu já estudei esse livro. Não, eu quero estudar outro. Aí vai estudar outro, já estudei.
Mas o que você absorveu na sua vida, né? Nos seus pensamentos? Porque tudo começa aqui, ó. A gente começa a pensar, agora mesmo caminhando ali, quanta gente sentadinha ali, se divertindo. Primeiro que está muito quente. Aí abusa um pouco do gelado. Aí já dá um problema de garganta, né? Garganta inflama. Quando não dá, outros problemas mais sérios. Porque as pessoas às vezes reclamam do carnaval, mas o carnaval é alegria, né? Quantas pessoas trabalham no carnaval e conseguem seu pão de cada dia naquele trabalho, costurando, transformando uma roupa numa beleza, uma coisa exótica. É um artista, né? Então a gente precisa também entender esse lado. Não é que seja uma coisa, como a gente sempre escutou falar, né? Que era uma coisa do demônio. Não é nada disso. Cada um de nós sabe como está se sentindo ali, qual é a nossa intenção de estar ali. No sábado, eu fui lá na Vargem Pequena fazer um estudo lá no Bezerra de Menezes. Aí, antes de sair, meu marido botou aquelas marchinhas de carnaval, porque é Natal, ele bota a música de Natal bem alta. Aí, carnaval, ele bota aquelas marchinhas antigas, mas não são gostosinhas da gente ouvir? Aquelas marchinhas, porque parecia que nessa época não havia tanta problemática, né? Mas sempre houve, tudo muito escondido. Mas quem quer se aproveitar daquele momento para fazer o que não deve, exagerar em alguma coisa, na bebida, no sexo, vai fazer, entendeu? Vai fazer, infelizmente. Então, por isso, o trabalho da doutrina espírita é esse entendimento, para a gente poder entender que cada um de nós está num patamar, cada um de nós está num entendimento. E eu estava vendo aqui na leitura de hoje, que fala, né, da marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Quer dizer, importa a gente não desistir dessa busca, desse despertamento. Às vezes o calor, né? Ah, eu vou sair de casa, não, muito calor. No sábado eu até brinquei lá na hora que eu falei, gente, estava tanto calor, que eu falei, sair daqui, vou sair lá para Vargem Grande, suando, né? Muita vontade de estudar, porque as pessoas que não participam disso não entendem, não entendem. Cheguei lá, uma maravilha, igual aqui, sabe? É uma casa que recebe com carinho, você sente aquela receptividade. Aí, mas dá vontade de não ir, dá, um calor danado, né? Se está frio, é muito frio. Se está calor, o motivo é o calor. Então, mas é não deixar de caminhar, que a marcha continua. Apesar de muitos, que eu achei interessante dizer aqui, acredito muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, quer dizer, ter um status, ter uma posição, né? Ah, o doutor fulano de tal, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Porque se você tem, financeiramente, tem uma boa condição, muitas pessoas se aproximam por causa disso. Mas isso não é bom. Isso é até meio que perigoso, porque desperta orgulho, inveja, desperta um monte de coisas de pessoas que acham que aquela pessoa chegou ali, foi moleza, né? Ou encontrou pronto, não importa como chegou. O que importa é o que faz daquilo que conquistou, daquilo que recebeu, né? Às vezes uma herança, uma coisa assim. E o nosso capítulo hoje, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, por quê? Nós vivemos no mundo material, nós necessitamos da matéria, das coisas materiais. Nós precisamos, sim, construir algo material para você se estabelecer, para dali você tirar o seu sustento. Mas daí, isso ser mais importante do que as coisas de Deus, o lado espiritual, nós somos um equilíbrio.
Quando nós estamos desequilibrados, buscamos mais as coisas materiais do que as coisas do espírito, alguma coisa não vai dar certo. Porque até o lado material é uma consequência desse nosso lado espiritual. Quantas vezes nós temos uma bondade ou fazemos uma coisa do coração tão sincero de ajudar alguém, às vezes com pouco que nós temos, a gente faz com que, não, eu vou ajudar porque afinal de contas tem menos ainda do que eu, tem menos condição ainda de conseguir alguma coisa. Então a gente vai e ajuda. Lá na frente aquilo volta. Impressionante. A gente começa a observar que volta. De alguma forma a gente recebe. Isso é o quê? Energia, energia. Essa nossa energia que nós vamos trabalhando em nós, coração mais leve, pensar um pouco mais naquele outro, que talvez esteja necessitando muito mais do que eu naquele momento, e abrir o nosso coração, sinceramente, para ajudar, não para aparecer, mas para ajudar, para dar uma alegria àquela pessoa. Isso volta, porque energia boa se mistura com energia boa. Pensamentos, intenções não muito boas também. E nós estamos assim, né? Envolvidos por essas energias, então a gente acaba atraindo para nós aquilo que nós desejamos para o outro. Isso aí é física, né? Então, aí muitas de nós acredita que quando a gente fala da salvação dos ricos, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quer dizer, a gente precisa, através desse lado de Deus, que é o lado fraterno, o lado solidário, o lado amoroso, de respeito, de observar a condição do outro. Esse nosso lado faz com que o outro lado material aconteça. Aconteça de uma forma mais equilibrada. Então, nessa passagem, né, que se fala até de Zaqueu, quantas pessoas acham que o cara que é rico não é bom? E o cara que é pobre, ele é bom? Então, a gente tem uns conceitos que não dá para entender. Não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É o que nós fazemos naquela condição que nós estamos hoje. Muito abastado ou pouco abastado. Mas o que nós fazemos em relação a isso, né? De que forma nós damos a importância devida àqueles bens que nós temos no momento? Quantas vezes a gente vê que da onde menos tem, que mais ajuda pessoas, que se sensibiliza. Mas também muitas pessoas, tipo Zaqueu, né? Aqui ele se tocou. Jesus tocou o coração dele. E era uma pessoa que cobrava impostos, muito desprezada pelos outros. Quantas pessoas a gente vê assim, mas a gente só sabe apontar, falar, mas nós não sabemos da vida, da intenção de cada um, o que cada um faz da sua vida. Tem pessoas que montam uma instituição para ajudar e, às vezes, por trás, você não sabe qual é a intenção dessa pessoa. Deus é que tem que saber, não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte, dentro daquilo que nós podemos fazer, né? Porque quando Jesus vai lá e vê o Zaqueu, aqui, que ele diz assim, que as pessoas reclamam, né? Dizem para ele, como pode o senhor ter ido na casa de um cobrador de impostos? E Zaqueu, falando para o Senhor, diz, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-se com 4 tantos, quer dizer, dá 4 vezes mais.
Então, quer dizer, ele tinha essa consciência, se ele errou, se em algum momento ele não foi correto, que ele possa restituir às pessoas aquilo que, em outras formas. Porque quantos políticos, quantos governadores, pessoas que estão dentro do poder podem fazer por um todo, sem interesses pessoais. Porque a coisa, o retorno monetário, ele vem naturalmente, ele vai vir. Mas o que você faz com isso, a intenção que você faz, porque quando a gente está numa posição de um líder de alguma cidade, alguma coisa, nós estamos fazendo por um todo, vendo a melhoria de todos, e não de uma pessoa, de uma certa classe, né? E aqui na frente, quando a gente diz, né, que, sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza, ela constitui uma prova bem arriscada. E o que nós vemos por aí? Pessoas que, dentro da sua profissão, às vezes um jogador de futebol, uma questão assim, um cantor, um compositor, uma pessoa que teve uma rapidez, subiu muito rápido financeiramente, às vezes abre aquela porta larga que a gente sempre comenta, de facilidades, que, se a pessoa não estiver equilibrada moralmente, ela vai entrar por aquela porta e vai se perder ali, infelizmente. Aí sai nos jornais que fez isso, fez aquilo, se envolveu com mulheres, se envolveu com pessoas, até com crianças. Nós estamos vendo isso aí acontecendo o tempo todo. Isso é o quê? A facilidade, a tal da porta larga. Porque quando a gente tem muitos bens, né, materiais, e que você pode dizer assim, eu quero aquilo ali, então eu posso ter aquilo ali, e vou e tenho, sem pensar nas consequências, isso é muito triste, porque nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que a vida não é só isso. Vai ter algo mais ali na frente. Então nós precisamos ter, em primeiro lugar, o lado moral, o lado espiritual, saber que a vida não é só isso e que tudo que nós fazemos tem uma consequência, né? Então, quando diz aqui, né, que é uma prova muito arriscada, a prova da riqueza, qualquer prova que nós estejamos incluídos nesta existência é muito importante. Nós precisamos aprender por que nós estamos passando por isso. Né? Eu vejo companheiros que até falam assim, eu não tenho problema nenhum, fico preocupado, porque na minha vida tudo acontece tudo tranquilamente, não tem problema, graças a Deus vim de uma família que me incentivou, eu estudei, consegui me formar dentro da minha profissão, consegui o que eu gostaria de ter materialmente falando, né? Mas nós sabemos que cada um de nós está sendo preparado dentro daquilo que nós podemos aguentar. Se nós não estamos tendo grandes problemas nessa vida, graças a Deus, estamos sendo preparados. E uma coisa é muito importante, essa doutrina nos esclarece para coisas que podem acontecer ainda nessa existência conosco, né? Quantas pessoas aí passam eu atendi um cliente outro dia, que ele falou assim para mim, que me vê no comércio, né? Aí a pessoa, porque a senhora sabe o que é polígono? Aí eu pensei, aí eu disse, não, estou perguntando porque eu sou engenheiro. E a senhora trabalha no comércio? Tipo assim, né? A senhora não deve saber o que é isso? Eu sou engenheiro. E toda vez que ele vai lá, ele enche a boca para dizer que ele é engenheiro. Então parece uma pessoa assim, arrogante, mas ele repete isso toda vez que ele vai lá. Porque eu sou engenheiro. A gente até brinca, lá vem o engenheiro aí. Por quê? Outro dia, conversando mais com ele, e eu já tinha, né, uma certa... porque a gente é assim.
A gente não respeita o temperamento do outro, a personalidade do outro, a gente não quer entender. A gente simplesmente, ai, que cara antipático, arrogante. Mas às vezes não é isso, às vezes é uma outra dor que ele transforma, entende? São coisas psicológicas que a gente às vezes não entende. Aí, conversando com ele perdeu um filho de 30 e poucos anos na pandemia. Então, ele disse que foi uma dor tão grande. Quer dizer, às vezes você passa uma vida inteira, ele deve ter uns quase 80 anos, 70 e pouco, passa uma vida inteira voltada para os bens materiais e você não dá importância a nada disso, ao lado espiritual, que vai fazer o nosso equilíbrio. Aí, quando acontece um baque desse, você afunda, né? Afunda. Outro dia eu vi uma interpretação daquela parte que Jesus caminha sobre as águas e que Pedro fala para ele assim: ah, mestre, também quero ir, né? Aí ele vem Pedro. E Pedro vai, né, caminhando. Aí só que as ondas, o barulho dos trovões, né, as coisas assim, ele estava olhando para Jesus, mas quando ele desfoca Jesus para observar os obstáculos, a coisa, o barulho, ele afunda. E assim somos nós. Se nós estivermos com Jesus dentro, observando os seus mandamentos, né? Os seus ensinamentos, não são mandamentos, seus ensinamentos, as coisas que ele trouxe para cada um de nós, para a gente pensar, a gente não afunda, a gente consegue passar por cima dessa água, desse mar. Mas é que tudo que está ao nosso redor nos chama atenção, né? A gente vê aquela onda forte, aquele pronto, aí já nasce o medo, já nasce a ansiedade, né? Para vir aqui, por exemplo, falar na frente das pessoas. Puxa, sempre dá um friozinho, né? A gente pensa assim, meu Deus. Eu fico aqui, toda vez que eu vou a qualquer lugar, eu fico pensando que a espiritualidade dessa casa me controle o organismo físico, porque isso é natural nosso, né? A gente quer falar bem, quer ser um instrumento bom, que toque algum coração, mas aí a gente se cobra demais. E não é isso. Cada um de nós está estudando e passando aquilo que vê que é importante prestar atenção. Por isso que cada pessoa que vem aqui vai dar o seu testemunho, a sua forma de entender o que Jesus nos trouxe. Agora, quando a gente foca no problema, só no problema, na preocupação, nós temos essa coisa, né? Um filho está na rua, um neto está na rua. O meu neto, por exemplo, vai para o quartel de moto, 5 horas da manhã, essas coisas. Então, isso deixa o coração da avó, da mãe, preocupados, né? Às vezes a gente exagera nessa preocupação. E a gente sabe na doutrina que o que você pensa, ele plasma. Então vamos pensar mais coisas boas, criar em torno daquela pessoa assim um aro. E sempre eu digo, atenção na rua. Porque quem anda distraído se machuca. Eu sempre falo isso até para os clientes jovens que vão lá na loja, eu falo, né? Olha, menino, presta atenção, eles vão de moto, tem um que caiu de moto, quebrou não sei quantos ossos, todo ferrado, teve fratura exposta, não sei o quê. Não passou um mês, o menino estava outra vez de moto. Eu falei, garoto, se fosse você, eu não andava mais de moto. Por quê? Porque a gente fica preocupado, né? Aí hoje até ele esteve lá, aí não sei o que ele falou, que eu falei assim, você não vai morrer nunca, tu é bem resistente, hein? Já caiu, já se quebrou todo. Ele está aí outra vez, de moto, de carro, de moto, de carro. Mas se você envolver essas pessoas num elo de proteção, assim, tipo, inclusive aqueles que a gente não gosta, aqueles que têm o coração parecendo cruel ou que estão voltados para uma coisa não muito boa, que a gente possa envolvê-lo. Porque cada vez que a gente envolve uma pessoa, mesmo sem conhecer,
nos nossos bons pensamentos, aquilo vai chegar em algum momento dentro dele. Se ele abrir um canalzinho em algum momento de bondade, de sentimento, aquilo entra. Porque a gente sabe que nossos canais precisam estar abertos. Para estar aberto, a gente tem que estar ou pensando no bem, ou sentindo bem, né? Para que aquilo aconteça, para que aquilo possa ser ajudado por essa espiritualidade boa. Porque nós estamos sempre acompanhados, né? Não disse Paulo? Uma nuvem de testemunhas, nós estamos acompanhados. Mas a gente tem que ter a certeza disso. Então, já passou até a folha aqui que eu estava, nem me lembro mais onde eu estava. Ah, sim. O que acontece? Muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Nós vemos muito, hoje em dia tem muito, a Recreio dos Bandeirantes cresceu assim. Muitas pessoas tendo bens, crescendo materialmente, né, financeiramente, indo morar lá no Recreio, né? Cresceu muito. Mas a gente precisa entender que, de fato, a riqueza torna difícil a jornada, não se segue que torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Se a gente tem uma condição, sou muito abastada, tenho muito dinheiro, muita condição material para ajudar outras pessoas, o que eu posso fazer com isso? Investimentos, né? Vamos investir. A gente pode investir em livros, em educação, porque é o primordial na vida de todos nós, é a educação. O que me chama a atenção no CEOE é exatamente o nome, Centro de Educação e Orientação Espírita. É uma orientação espírita, mas, em primeiro lugar, é um centro de educação. Educação de quem? Do espírito. Nós somos todos espíritos. Às vezes, hoje mesmo, esse rapaz que sofreu um acidente de moto, ele falou para mim assim, pois é, vai ser difícil a minha alma sair do meu corpo. Eu falei, não, não é a sua alma que vai sair do seu corpo, você vai sair desse corpo. Porque às vezes a gente separa, né, corpo e alma, duas coisas diferentes, mas na verdade sou eu que estou aqui dentro. Ele só me serve para que eu me manifeste, o corpo, né? Ao passo que cada vez que eu coloco coisas boas, estudo, por que eu, que tenho muito dinheiro, posso auxiliar a uma instituição de educação, né? Livros. E tem pessoas que não, que com dinheiro investem em quê? Armas. Como se arma fosse ajudar alguém. Se você tem uma arma, você quer matar alguém. Para me defender. Como assim? O outro é o que teu? É um filho de Deus também, sabia? Mas não quero matar. Eu quero que ele não... Eu quero me prevenir, mas não com uma arma, mas com a educação. Porque isso começa numa base. Uma criança, um adolescente. Quando o cara... Tem até um pensamento, que eu não sei quem foi que falou, de eduque seus filhos para que não... o adulto não seja preso, não tem um negócio assim parecido, né? Para que ele, quando cresça, não vá para uma cadeia. Para isso, precisa orientar uma criança. Hoje a gente bota um telefone celular na mão de uma criança pequena, porque ele já vem. Hoje mesmo eu estava conversando com o Vicente, eu tenho muita dificuldade com a tecnologia, né? O meu neto falou, vó, para que você vai comprar agenda? Você tem agenda no celular. Eu tentei fazer. Cadê que eu sei entrar lá no negócio? Aí eu já me perdi toda, já não sei. Porque uma coisa é você escrever e ir lá procurar, outra coisa é você abrir o celular. Não é da nossa época, isso é de agora. Então, para nós, é assim, um pouquinho mais lento. A gente consegue também, consegue, né? Mas é um pouquinho mais complicado. Aí Vicente até falou, quem sabe na próxima a gente volte já muito bom em tecnologia, porque as crianças já estão chegando assim.
né? Elas pegam o celular, vão lá com o dedinho, sabem tudo. Mas a gente perdeu um pouco da questão de ler uma historinha para criança de fundo moral, pegar um livro, olhar a figurinha, mostrar à criança coisa. Não, não quero, não tenho tempo. Aí eu boto o celular na mão da criança e a criança fica ali vendo aquelas bobeiragens, aquelas coisas de desenho, né? Olha que responsabilidade nós temos. Então, a gente observa que o homem, aqui nesse capítulo aqui que fala sobre a desigualdade das riquezas, ele mostra que o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Então, para que serve os bens materiais? É para isso, para ajudar a alavancar o nosso planeta. Está vendo aí quantas pessoas estão investindo na parte da saúde, para descoberta de vacinas, descoberta de doenças, a cura do câncer, por exemplo. E nós sabemos, dentro da doutrina dos espíritos, que é uma doença que a gente vem adquirindo, a nossa alma não está bem. Por mais que nós estejamos estudando, entendendo isso tudo, mas nós estamos colocando em prática, não só com o outro, não, dentro de casa, ou o vizinho, ou o parente aquele meio estranho, não, é botando dentro do nosso organismo, que nós podemos conversar com as nossas células, com o nosso intestino, né? Com todo o nosso organismo, nós podemos conversar. Porque quando você fala com um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, com carinho, e olha para eles e fala assim, ai, que bonitinho, vem com a mamãe, vem com a titia, vem com não sei o que lá. Eles abanam o rabinho, eles se enroscam na gente, fazem um carinho, porque sente aquela energia. Aí, se você falar, tem até uma pesquisa aí, um cientista que fala com as plantas e faz uma experiência e bota numa sala umas plantas, na outra outras. Numa sala ele grita, ele esbraveja, ele xinga e as plantas murcham. Na outra ele está sempre bem, como vocês estão lindas, e elas estão sempre florindo, estão sempre com as folhas verdes lindas. Isso é o quê? Energia. Isso vai para dentro de nós. Quando a gente fica irritadinho, né? Eu imagino assim, sabe, várias luzezinhas, as minhas células, tudo acesinha. Às vezes eu penso nelas assim, aí vejo algumas apagadas. Por quê? Porque eu já destruí algumas. Aí vem o quê? Um câncer. E nós não estamos livres. Hoje em dia é difícil saber quem não tem um parente com câncer ou quem não está com problema. É uma coisa muito atual. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que nós temos medo, nós somos ansiosos, nós somos irritadiços, nós nos aborrecemos por pouco, né? Gritamos. Isso tudo gera uma energia ruim que primeiro destrói a nós mesmos e depois bota ao nosso redor uma energia pesada, uma energia que podia ser diferente. Aí a gente começa a estudar e pensa assim, não, eu vou fazer uma meditação, vou fazer como deve ser feito, observar minha respiração, acalmar meu pensamento, ler uma coisa boa. Outra coisa é ficar na frente da televisão vendo só abobrinha, reclamando. Porque quando você vê os filmes que nós vimos, né, as séries, eu adoro série turca. Então, aquelas mesa farta, uma família rica, aí a pessoa começa a querer aquilo. Mas aquilo é uma fantasia, porque até lá na Turquia, eu estava observando outro dia, nas filmagens, cachorro passando, cachorro de rua, gato. Quer dizer, é tudo igual. Ainda tem gente que tudo critica o próprio país. Diz assim, ah, isso é Brasil. Você já morou lá fora? Morou? Que ótimo, bom para você. Eu nunca morei lá fora. Eu não sei como são os outros países. Então eu vou falar mal do meu país que eu nasci?
Não, eu vou fazer alguma coisa boa dentro daquela minha comunidade, pelo menos, porque a gente só sabe reclamar e não faz nada. Faz nada. Fica um conversando com o outro, falando, isso gera o quê? Essa psicosfera aí que a gente está vendo. Uma psicosfera pesada, ao passo que se nós fizéssemos o que a doutrina sempre nos... E Jesus falou, vigiai e orai. Vigiai o quê? Esse nosso comportamento. Vamos vigiar a nós mesmos. Ir devagar, pensar assim, poxa, espera aí, já que fulano está fazendo tanta coisa horrível, um governador, um presidente, um prefeito, as pessoas parecem que torcem para que dê tudo errado, mas se der tudo errado, eu também vou pagar o pato. Não é melhor torcer para que tudo saia certo? Ou não deixar pessoas, nós estamos numa época de eleição, gente. Vamos, quem a gente vai botar? Ah, não quero saber, igual eu escuto muito lá em casa. Não preciso mais votar, graças a Deus não vou votar. Então eu vou deixar alguém escolher o governante do meu país, o governante do meu estado, do meu município. Aí depois para ficar reclamando. Tá vendo? Por isso que eu não votei. Por isso que eu não votei. Na verdade, nós temos que participar. Eu tenho uma tia de 104 anos. Até os 90, ela dizia que ela queria votar. Agora não dá mais, né? Mas ela sempre participou. Por quê? Ela está nesse mundo, né? Ela vive no mundo. Então, ela tem que escolher os governantes dela. Para mim, foi o maior exemplo que eu tive foi essa minha tia, que hoje está com 104, lúcida, mas já não levanta, né? Enfermeiras. A Ana até acho que conhece Tia América, não sei. Mas ela sabe o que ela faz agora? Fecha o olho, não abre. A gente fala assim, oi tia, sou eu que estou aqui. Ela fica, tipo, não quero falar e acabou. Entendeu? E ela uma vez falou para mim, há uns anos atrás, ela falou, minha filha, só eu estou aqui. Quer dizer, de toda a família, só tem ela. Como é que fica uma pessoa lúcida? Então é melhor ela não quero conversa, entendeu? Mas às vezes eu tenho uma menina cuidadora que é maravilhosa, né? A Lúcia. Nossa, ela canta. Ela, Dona América, vamos abrir esse olho aí. Abre o olho. Ah, sabe aquela música de carnaval? Minha tia adorava carnaval. Vamos cantar essa música e tal. Ela alegra minha tia. Aí minha tia repete, de olho fechado. Ela sobe quando ela quer. Mas ela é uma pessoa que sempre participou de tudo. Não adianta a gente não participar. Vamos ver quem são os candidatos que vêm por aí pela frente, para que a gente possa colocar uma pessoa que tenha uma empatia, pelo menos, com a maioria. Quem é a maioria? Nós estamos dentro da maioria. Porque a minoria são esses que valorizam muito o mamão, infelizmente. Não são maus. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, nossa, e como ajudam pessoas, e estão sempre dispostas, alegres, sabe? Não é porque a pessoa tem condições financeiras boas que ela é ruim. Como eu disse aqui, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, que o camelo seria aquele fio, aquele cabo, do que um rico entrar no... Por quê? Por essas facilidades, que às vezes a pessoa se perde. Mas isso em qualquer um. Né? Vamos supor que eu não tenho dinheiro nenhum, de repente o Vicente deixa uma herança para mim muito grande e eu fique rica. Aí eu vou meter os pés pelas mãos, não sei nem o que eu vou fazer com tanto dinheiro, aí faço bobagem. Aí começa, como a gente já viu, pessoas que ganham numa loteria e morrem porque o outro trama, a própria esposa, o amante, não sei o quê, trama para que a pessoa não continue a viver. Essas coisas, às vezes, tudo que é muito não é bom. Agora, você tem que saber lidar com isso, né? Então, a gente
pode ter as coisas, pode ter os bens que forem, mas o principal bem que nós temos que ter é esse lado espiritual e moral, porque isso tudo aqui, ó, vai ficar tudo aí. Nós vamos passar por aqui, como estamos passando, mas qualquer dia nós vamos embora, tomar o nosso rumo. Porque a verdadeira vida qual é? É o lado espiritual, fora daqui, ó, do nosso corpo. Então, eu posso estar aqui muito bem falando com vocês, materialmente falando, de repente eu me sentir fora no plano espiritual. Porque o plano espiritual não é lá, não. É aqui do lado de fora. Saí, eu já estou no lado espiritual. Mas vamos entender, pelo menos, e é isso que a doutrina nos mostra, esse lado espiritual. O apego pelos bens materiais, que a gente precisa ver que eles estão nas nossas mãos para que a gente possa fazer com ele muito mais do que a gente imagina em relação a outras pessoas, independente de religião, independente de qualquer coisa. Então, a verdadeira caridade será a abnegação, abrir mão. Lembra daquele rapazinho que perguntou a Jesus, como é que ele perguntou, né? O que eu faço para ter a vida eterna, né? Aí ele falou que ele nasceu, como muitos a gente escuta amigos nossos dizer assim, eu nasci em berço espírita. Eu falei, que responsabilidade, eu nem diria isso. Porque se eu nasci em berço espírita, mais um motivo para eu ter uma outra conduta diante da vida. É porque antigamente, olha, de um tempo para cá, o espiritismo foi tomando um lado moral mais forte, mostrando realmente que a gente precisa melhorar o autoconhecimento. Joana de Ângeles nos traz essas questões do autoconhecimento, se conhecer, saber quais são os pontos que nós precisamos melhorar, mudar, porque nós temos a educação que nós tivemos, que às vezes não foi uma das melhores, né? Foi uma educação muito egoísta, uma educação tipo, você não empresta nada para ninguém. Se apanhar na rua, não, se voltar chorando, apanhar na rua e voltar chorando, vai apanhar. Esse tipo de coisa, quem não escutou? Eu escutei. Eu tinha até medo de brigar com alguém na rua e meu pai descobriu e bater em mim. Por quê? Porque ele era lutador fortão. Então ele dizia, se chegar aqui chorando, vai apanhar. Então eu tinha medo. Essas coisas que não há necessidade de você passar isso para o seu filho. O importante é passar coisas que ele observe que o outro amigo, o outro somos todos iguais. Nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos sobrinhos, são todos iguais. Então, passar coisas boas, né? E mostrar para esses pequenos a importância não é se formar, estudar, como vai ser o filho? Ah, meu filho é o doutor, fulano de tal, não sei o que, não sei o que lá. Não, meu filho é um homem de bem. É uma pessoa que conseguiu se formar e ajudar muitas pessoas com o conhecimento que ele obteve estudando. É isso. Isso é a maior riqueza que a gente pode deixar para os nossos filhos. Então, que esse ano que começa, né, nós possamos ter mais entendimento do Evangelho de Jesus, mais entendimento e colocar mais em prática essas questões que a doutrina espírita nos esclarece, que Jesus já trazia há muito, muito tempo. Mas é botar de verdade nas nossas atitudes, no nosso olhar, na nossa palavra. É muito bom estar em meio a pessoas que saem das suas casas, com calor, da frente dos seus ventiladores, dos seus ar-condicionados, e vêm para um estudo, porque isso aqui é um despertamento espírita. Ninguém aqui na frente é professor. Nós estamos todos aprendendo e trabalhando esse autoconhecimento também, né? Que a cada momento nós vamos buscando ser melhores. Entramos aqui de uma forma, com um pensamento, e pretendemos sair agindo e falando de outra forma. Então, que a paz esteja em nossos corações, que esse ano de 2026 possamos construir
plantar sementinhas que lá na frente a gente vai ver tudo florescendo colorido. Mas vai depender de nós, que às vezes a gente recebe aquelas mensagens de manhã assim, que Deus lhe dê um bom dia. Mas vai depender só de Deus? Deus já te deu tanta coisa, te deu tudo isso, a inteligência, a vontade, um monte de coisa. Vai depender de quem? De mim, de vocês, né? Então, essa vontade de ser melhor é que vai fazer um dia bom para a nossa vida. Então, feliz 2026, muita paz, que agora nós vamos começar o ano verdadeiramente em março, né? Se Deus quiser. Muita paz para todos, tá? Obrigada aí pelo convite.